Agora, vamos aprender um conceito fundamental para quem trabalha com painéis de LED profissionais: a redundância de sinal. Quando trabalhamos com painéis de médio e grande porte, o sinal percorre um caminho contínuo entre as placas, saindo da processadora e passando de módulo em módulo. Esse caminho é chamado de linha principal de sinal, mas existe um risco. Se um cabo falhar, se uma placa apresentar defeito, ou se houver qualquer interrupção nessa linha, todo o restante do painel pode perder a imagem. É exatamente para evitar esse tipo de problema que utilizamos a redundância. O que é redundância? Redundância é a criação de um caminho alternativo de sinal, funcionando como um backup automático. Na prática, você define uma segunda porta da processadora para assumir o sinal caso a porta principal pare de funcionar, sem precisar retirar cabos, sem precisar refazer configuração, sem interromper o funcionamento do painel. Como funciona na processadora? As processadoras possuem múltiplas saídas, normalmente numeradas. Você pode configurar, por exemplo, porta 1 como principal, porta 8 como redundância da porta 1. Isso significa que, se houver falha na porta 1, a porta 8 assume automaticamente o envio do sinal. O sistema já entende essa relação, desde que esteja corretamente configurado no software. Em eventos ao vivo, transmissões, igrejas, shows ou instalações fixas, falha de imagem não é uma opção. A redundância traz segurança operacional, continuidade de sinal, agilidade na montagem, profissionalismo na entrega. Depois que você entende esse conceito, configurar painéis grandes se torna muito mais estratégico. Agora que você já compreende o conceito, vamos acompanhar na prática como fazer essa configuração dentro do software. Por exemplo, eu tenho 16 saídas naquela processadora. Já pensou eu ter que ficar fazendo... É um painel grande, eu ter que ficar tirando e colocando 16 cabos para fazer toda hora o processo de configuração? Não dá. Nessa aba aqui, eu consigo já selecionar qual que é a redundância da porta que eu preciso. Por exemplo, eu estou configurando a porta 1. Eu quero que a redundância da porta 1 seja a porta número 9. Então eu vou fazer aqui. Porta 1. O que está escrito aqui, Tiagão? Ó, nessa aba. Número de cartão enviado principal. Número de cartão enviado principal. Essa aqui. Número de série de saída. De porta de rede principal. O que está escrito aqui? Número de série de cartão enviado suplementado. Secundário, que seria a redundância. E aqui? Número de série de porta de rede suplementado. Aqui, nessa aba, eu não mexo. Aqui é se eu quisesse fazer uma sendcard de redundância da outra. Tenho sendcard de ampliada e quero fazer uma... Essa aba de cima a gente não vai usar. O que vai importar pra gente é aqui. A porta. Porta número 1, dita número 1. Aqui, ó, embaixo. Sempre no de baixo. Volta aqui, vamos fazer o caminho de novo. Vamos fazer o caminho de novo. Então, entrei aqui. Cartão enviado. Eu venho aqui, ó, tem essa aba. Adicionar. Aqui as opções de baixo, que são as portas, tá? Então eu quero que... Eu vou configurar a porta número 1 e eu quero que a porta número 8 seja a redundância da número 1. Então, automaticamente, quando eu configurar a porta número 1 que seja uma reta, a porta número 8 ela já vai entender que ela tem que voltar. Então, eu não tive que tirar o cabo. Eu posso fazer isso com a sendcard de 2 saídas. Eu também consigo, eu não preciso tirar e colocar. Só que estou ensinando o primeiro jeito rústico, porque isso aqui é novidade, isso aqui não tinha. Então, o jeito que era feito para o jeito que eles deram opção para a gente agora. Entendeu? Então, fiz isso aqui, coloquei aqui. Porta número 1, porta número 8. Então, a porta número 8 vai ser a redundância da porta número 1. Coloco adicionar. Põe adicionar, Tiagão. Não vai deixar porque já está tudo configurado, tá? Dá ok. Só que aí, quando eu coloco adicionar, ela ia aparecer aqui para mim já. Porta número 1, redundância da porta número 8. Então, fiz a... Isso, aí eu envio. Fiz a configuração... Não, aqui eu não preciso nem enviar. Joguei para cá, ela já entendeu. Aí, quando eu for fazer a configuração, ela já vai ter entendido que é isso. Ficou claro essa parte? Então, já é uma coisa para vocês entenderem, para dar uma expandida. Entendeu essa parte, Thiagão, também? Então, aí, configurei uma, já tem a porta de redundância. Então, não preciso ficar fazendo repetir a configuração tudo novamente. Certo? Pode fechar, Thiagão. Hora dos exercícios. Durante a configuração de um painel de LED,
A redundância de sinal é utilizada para a. Aumentar o brilho máximo do painel. B. Dividir a imagem em duas partes iguais. C. Criar um caminho alternativo de sinal para assumir em caso de falha. D. Reduzir o consumo de energia da processadora. A resposta correta é a letra C, criar um caminho alternativo de sinal para assumir em caso de falha. Ao definir a porta 1 como principal e a porta 8 como redundância, isso significa que a. As duas portas enviarão sinal simultaneamente o tempo todo. B. A porta 8 assumirá automaticamente caso a porta 1 apresente falha. C. A porta 1 passará a funcionar apenas como backup da porta 8. D. Será necessário trocar fisicamente os cabos para ativar o backup. A resposta correta é a letra B. A porta 8 assumirá automaticamente caso a porta 1 apresente falha. Qual é a principal vantagem de configurar a redundância diretamente no software da processadora? A. Permite que o técnico altere a temperatura de cor automaticamente. B. Aumenta a resolução do painel. C. Substitui a necessidade de cartões receptores no painel. D. Evita a necessidade de retirar e recolocar cabos em caso de falha. A resposta correta é a letra D. Evita a necessidade de retirar e recolocar cabos em caso de falha. Se você ficou com alguma dúvida, volte e assista novamente. Agora, vamos continuar com a aula prática. O professor vai apresentar cada um dos componentes usados no painel de LED. Fique atento às características e conexões de cada peça, pois isso será essencial para a montagem correta. A diferença dessas duas placas, tá? São dois modelos diferentes. Um modelo mais atualizado, que é o modelo de hub que a gente fala, que é o saque rápido. Então, nesse modelo aqui, eu tenho todos os componentes da placa. Eu tenho receiver, eu tenho fonte, eu tenho a parte da ligação dos cabos, toda nessa parte. Que é diferente desse modelo aqui, onde eu tenho tudo isso acoplado aqui. Tá vendo a diferença? Olha o tamanho da fonte. Aqui, nessa placa, eu tenho uma fonte, só as coisas vão se modernizando, certo? Então, essa fonte aqui, eu preciso de duas fontes para alimentar o sistema inteiro. Aqui eu tenho uma fonte que é menor do que essa aqui. As coisas vão modernizando e, consequentemente, tudo vai diminuindo, né? O que tem de diferença de prática para a gente dessa para essa aqui? Cara, deu um problema, eu só venho com outro, porque esse aqui saco e jogo. É muito mais rápido essa questão quando acontece algum problema, questão de manutenção, para a gente resolver essa. Não que essa não dê problema também, porque ela tem uma placa aqui para cima, tá vendo? Ó? Um circuito aqui para cima e um circuito aqui para baixo. Isso aqui, às vezes, dá problema também. O módulo ele acaba não reconhecendo. Essas ranhuras que tem aqui, esses pinos, colocou errado, ele entorta. Então, tem que tomar esse cuidado também. Porém, é muito mais prático. Deu problema no evento, você vem, joga uma pela outra
tá tudo certo, tá? Essa aqui, ela já é tudo separado, tem duas fontes e tem a receiver. Olha o tamanho dessa receiver. Para aquela ali. Para essa aqui. É muito menor, muito menor. Tá vendo? Ó, o tanto de flat, então, esse modelo aqui ele é um modelo que eu preciso conhecer bem o que eu estou fazendo. Qualquer ligação que eu fizer errada aqui, dá problema. Aqui não, aqui cada peça está no seu lugar, coloquei a peça, eu encaixo lá, ela vai funcionar. Tá? Duas fontes, toda a placa ela vai ter desse modelo aqui, duas fontes, uma receiver, e aqui ó, eu tenho um modelo de receiver diferente, tá? Eu tenho N modelos da Nockstar de receiver. Eu consigo pegar essa receiver aqui e jogar em um outro lote? Até consigo, se eu tiver a atualização dela, mas geralmente sempre tem que ser a receiver do mesmo lote. Ou se eu pegar uma receiver virgem, que a gente fala, que não tem informação nenhuma, não precisa necessariamente puxar as atualizações de uma do lote e jogar para outra. Tá? Só para a gente entender mais a anatomia mesmo da diferença da placa de hub para placa de flat. Tá? A de vocês é essa aqui, certo? Sim. O que a gente vai fazer? Jário e o Thiago, agora, eles vão fazer a parte da montagem física mesmo, para entender como você... Por exemplo, quando a gente vai montar um painel 3, 4 de altura, você já deve ter passado por isso. Tem hora que ele encavala e você vai tentar colocar o pino não vai de jeito nenhum, você tem que puxar a placa para cima. Isso tem um detalhezinho que a gente precisa fazer para conseguir ser mais preciso nas montagens. E eles vão passar agora o que precisa ser feito nessa parte para vocês entenderem e não sofrer na montagem de vocês. Certo? O que é importante, principalmente quando é painel maior, a linha de baixo. Acho que eu já falei isso para vocês em algum momento, mas é bom reforçar. Quanto mais alinhado tiver aqui a linha de baixo, o restante sobe tranquilo. Então, às vezes vale mais a pena você parar. Cara, tá errado. Vamos perder um pouquinho mais de tempo aqui nessa primeira fileira. Vamos supor, eu tenho o palco está todo desnivelado. Eu venho montando, nivelo certinho. Depois que eu montei a fileira inteira, vai ter parte do painel que às vezes fica flutuando. No meio ali tá com desnível. Tem gente que gosta de ir já montando, colocando os calços. Só que eu já percebi que isso acarreta um problema. Se a pessoa não souber o que está fazendo, colocar o calço errado, colocou. Aí beleza, ficou no nível, tá. Só que aí vai dando um desnível maior. Chega no final, tem que colocar um calço gigante, uma coisinha que não precisava. Então eu venho nivelo a fileira inteira, beleza. Aí eu venho só onde realmente precisa do calço, essa parte aqui está flutuando. Venho com o calço, a gente coloca. O que a gente costuma colocar de calço? Sabe borracha de carro, de tapete de carro? Perfeito, aquelas que tem umas bolinhas, parece de ônibus assim. A gente corta, compra um quadrado inteiro e vai cortando. Corta os quadradinhos e põe esse calço de borracha. Porque ele tem a maleabilidade que a gente precisa. Isso. E ele é pequeno. Tá numa espessura que não deu, coloca 2, coloca 3. Tá? E isso é muito importante até para durabilidade, porque, cara, beleza, ficou niveladinho, mas eu não coloquei calço no painel embaixo. Quando eu colocar a placa de cima e fizer o peso, não tem como. Essa trava aqui, ela não vai aumentar o peso, ela vai ceder. A hora que cedeu, eu já lasquei com a minha montagem. Se eu ia demorar 1 hora, agora eu vou demorar 3 horas para fazer a mesma montagem. Então, às vezes, vale a pena a gente parar, prestar mais atenção, montar com cuidado da parte de baixo, e depois a gente sobe muito rápido o painel e com eficiência. Certo? Sempre é importante ter uma pessoa na frente para fazer o que a gente chama de leve. Aqui, ó, a gente já vê que já tá com um pouco desnivelado, certo? Então vamos lá. Quem que faz o controle do alinhamento é sempre quem está na frente. Quem está atrás só tá para travar. Então a pessoa está fazendo o alinhamento e vai falar para quem está atrás, ó, trava agora, beleza, alinhou. E aí a pessoa que está atrás também vai observar, ela está aqui no nível e ver. Isso aqui ainda está um pouco desalinhado, certo? Dá para melhorar, vamos melhorar. Dá um detalhezinho importante aqui. Só deixa ele travado, tá? Ó, a placa ela faz um jogo, tá vendo? Ó? Tá travado ali, não tá apertado, mas ela faz um jogo.
Às vezes a gente coloca e não presta atenção, mas a gente tira 1 milímetro daqui. Só que na próxima é 2 milímetros, na próxima é 3. Quando chegar no meio do painel já tem meio centímetro desalinhado. Então é muito importante olhar esse detalhe aqui, ó. Se aqui na lateral também está certinho. Não tá? Joguei para cá, tranquilo. O restante vai bater tudo certinho. Beleza? Vamos falar um pouco da processadora, dos modelos diferentes, só para a gente já fala dela e já vem com a parte física de cabear e já fazer a configuração. Chega aí, Jara, vem aqui para frente, vem aqui. Tá, eu vou mostrar esse modelo aqui, que é o mais comum agora das processadoras, que é o modelo que ela já vem com a SIM card embutida. Então eu não tenho a necessidade de fazer a ligação da SIM card com a processadora por cabo DVI. Esses modelos da Navistar, ele já tem a SIM card embutida, vira aí, já. Certo. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu já tenho as saídas dela e eu não dependo do cabo DVI para fazer a conexão. Eu até tenho aqui, mas são entradas, não saídas. Tá? Então, aqui o importante que a gente já vem falando desde o primeiro dia, que é de saber o que é entrada e o que é saída. Isso é a parte mais importante para som, para luz e principalmente para o painel. Tá? Processadora, eu tenho a parte de output, que é saída. Nesse caso aqui, são só os RJs de output. Eu não tenho mais saídas output. Tá? Aqui eu tenho, nas entradas, eu tenho SDI, que quem entende de câmera sabe que é o mais comum usar, então eu já consigo plugar a câmera direto aqui para não ter necessidade de fazer o processamento pelo computador, pelo Resolve, ou por OBS, Remix e passar para cá. Eu já venho pela direta, se for o caso do um show. Pô, é um show, o cara tem um cinegrafista que está filmando e passa em tempo real no painel, não tem necessidade de passar isso pelos programas, eu imputo direto na processadora. Tá? Nesse caso da processadora aqui, eu tenho 2 saídas HDMI, então eu tenho 1, 2 e tenho uma saída DVI. Tá? Desculpa, input, que são entradas, tá? Perdão. Input, entrada. Tenho 1, 2 HDMI e tenho uma entrada DVI. E nesse modelo específico, esse primeiro HDMI, eu tenho um loop, que seria uma saída. Então, para mim não perder a saída do meu... Vamos lá, tem um computador ali, um notebook só tem uma saída HDMI. Eu plugo ela aqui, mas eu queria ter um preview para mim também. Eu não queria perder e só o painel. Ela me dá a opção de colocar um loop aqui. E aí eu jogo na minha tela, eu tenho tanto no painel e tenho na tela. E o DVI é a mesma coisa. Eu tenho uma entrada DVI e uma saída que replica o sinal que está entrando nela aqui, caso eu precise fazer a mesma coisa. Tá? Aqui alguma dúvida? Tranquilo? Fechou. Essa aqui, por mais que pareça que está embutida, essa SIM card aqui, ela é acoplada, tá? Ela sai se a gente precisar. Então nela a gente já vê aqui que ela tem uma entrada DVI. Então na SIM card, sempre o que for RJ, cabo de entrada do RJ45, cabo de rede, vai ser saída. E tudo que for DVI na SIM card é entrada. Por quê? Na processadora, novamente, eu tenho input, output, entrada e saída. Então, qualquer conteúdo que eu quero mandar, enviar, eu vou vir aqui nas entradas, tá? Independente da cor. Essa aqui tem até mais opções. Tem SDI, tem HDMI, tem DisplayPort, tá? Tem DVI, tem o VGA também. E eu tenho o output, tá? O output é onde ele dimensiona tudo que entrar aqui pelo input, a gente consegue dimensionar pela processadora e a gente manda, ela já entende aqui na saída dela para a gente mandar para a SIM card e a SIM card fazer o processamento. Então, parece fácil, mas é um caminho longo, né? Faz o processamento e manda para as saídas da RJ para fazer a comunicação com o painel, tá? Então, nesse caso aqui, a funcionalidade seria a mesma, mas eu tenho essa particularidade de ter que fazer a conexão da SIM card com a processadora via cabo DVI. Ela também tem uma entrada HDMI, essa SIM card, diferente dos modelos mais antigos, essa aqui tem um HDMI. Então, se eu tiver um cabo DVI e HDMI, eu também consigo fazer esse jumper aqui por DVI e HDMI. Certo? Tranquilo? Anatomia feita? Pego os dois que estavam aqui, vamos cabear o painel e vamos para a configuração. Beleza? Tá, eu vou mostrar esse modelo aqui, que é o mais comum agora das processadoras, que é um modelo que ela já vem com a SIM card embutida. Então, não tem a necessidade de fazer a ligação da SIM card com a processadora por cabo DVI.
esses modelos da Navistar, ele já tem a SyndiCard embutida, vira aí, cara. Certo. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu já tenho as saídas dela e eu não dependo do cabo DVI para fazer a conexão. Eu até tenho aqui, mas são entradas, não saídas. Tá? Então, aqui o importante, que a gente já vem falando desde o primeiro dia, que é de saber o que é entrada e o que é saída. Isso é a parte mais importante para som, para luz e principalmente para o painel. Tá? Processadora, eu tenho a parte de output, que é saída. Nesse caso aqui, são só os RJs de output. Eu não tenho mais saídas output. Tá? Aqui eu tenho, nas entradas, eu tenho SDIs, que quem tem de câmera sabe que é o mais comum usar, então eu já consigo plugar a câmera direto aqui para não ter necessidade de fazer o processamento pelo computador, pelo Zoom, ou por OBS, Remix e passar para cá. Eu já venho pela direta, se for o caso do um show. Pô, é um show, o cara tem um cinegrafista que está filmando e passa em tempo real no painel, não tem necessidade de passar isso pelos programas, eu imputo direto no processador. Tá? Nesse caso do processador aqui, eu tenho 2 saídas HDMI, então eu tenho 1, 2 e tenho uma saída DVI. Tá? Desculpa, input, que são entradas, tá? Perdão. Input, entrada. Tenho 1, 2 HDMI e tenho uma entrada DVI. E nesse modelo específico, esse primeiro HDMI, eu tenho um loop, que seria uma saída. Então, para mim não perder a saída do meu... Vamos lá, tem um computador ali, um notebook só tem uma saída HDMI. Eu plugo ela aqui, mas eu queria ter um preview para mim também. Eu não queria perder e só o painel. Ela me dá a opção de colocar um loop aqui. E aí eu jogo na minha tela, eu tenho tanto no painel e tenho na tela. E o DVI é a mesma coisa. Eu tenho uma entrada DVI e uma saída que replica o sinal que está entrando nela aqui, caso eu precise fazer a mesma coisa. Tá? Aqui alguma dúvida? Tranquilo? Essa aqui, por mais que pareça que está embutida, essa SyndiCard aqui, ela é acoplada, tá? Ela sai se a gente precisar. Então nela a gente já vê aqui que ela tem uma entrada DVI. Então na SyndiCard, sempre o que for RJ, cabo entrada de RJ45, cabo de rede, vai ser entrada. Saída. E tudo que for DVI na SyndiCard é entrada. Por quê? Na processadora, novamente, eu tenho input, output, entrada e saída. Então, qualquer conteúdo que eu quero mandar, enviar, eu vou vir aqui nas entradas, tá? Independente da cor. Nessa aqui tem até mais opções. Tem SDI, tem HDMI, tem DisplayPort, tá? Tem DVI, tem o VGA também. E eu tenho o output, tá? O output é onde ele dimensiona tudo que entrar aqui pelo input, a gente consegue dimensionar pela processadora e a gente manda, ela já entende aqui na saída dela para a gente mandar para a SyndiCard e a SyndiCard fazer o processamento. Então, o caminho, parece fácil, mas é um caminho longo, né? Faz o processamento e manda para as saídas da PJ para fazer a comunicação com o painel, tá? Então, nesse caso aqui, a funcionalidade seria a mesma, mas eu tenho essa particularidade de ter que fazer a conexão da SyndiCard com a processadora via cabo DVI. Ela também tem uma entrada HDMI, essa SyndiCard, diferente dos modelos mais antigos, essa aqui tem um HDMI. Então, se eu tiver um cabo DVI e HDMI, eu também consigo fazer esse jumper aqui por DVI e HDMI. Vamos revisar o que aprendemos com os últimos exercícios? Um sintoma comum de falha na fonte de alimentação é A. Imagem piscando ou apagada em parte do painel. B. Aquecimento da placa controladora. C. Queima dos LEDs por excesso de brilho. D. Travamento da programação do vídeo. Resposta correta: A. A manutenção preventiva inclui A. Atualizar o sistema operacional do painel. B. Substituir os LEDs a cada 6 meses. C. Limpeza, revisão de cabos e verificação de conexões. D. Trocar a fonte de alimentação por uma maior. Resposta correta: C. Se apenas uma parte do painel não acender, o problema pode estar A. Na fonte de alimentação geral. B. Em um módulo de LED específico ou em seu cabo flat. C. No sistema operacional do computador. D. No aplicativo de edição de vídeo. Resposta correta: B. Chegamos ao final do curso.
Agora que você aprendeu a montar seu painel de LED, fique ligado para mais aulas que teremos em breve. Tchau e até a próxima!